Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Está entrando no ar o programa Prata da Casa, com Gabriele Pontes. Olá, ouvintes da Rádio Unimes. Estamos iniciando agora o programa Prata da Casa. Aqui você conhece um pouco mais as personalidades que fizeram e fazem parte da nossa instituição. E a nossa convidada de hoje é professora mestre Denise Guedes, que é doutoranda em Direito Ambiental Internacional com bolsa CASP, doutorando sanduíche em Portugal, em Porto, membro da CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Metropolitana de Santos, Unimes, e coordenadora e docente do curso de Bacharelado em Serviço Social, EAD, da Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes. Obrigada, professora, por você aceitar nosso convite e bater esse papo com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, Gabi. Bom, e para iniciar, eu sempre faço a mesma pergunta para todos os convidados. Conta pra gente como é que foi a sua infância. Bom, então vamos lá. Eu nasci em São Paulo, faz tempo, nasci em 13 de setembro de 62, sou a única paulistana da família, minha família é toda do Vale do Paraíba. O que eu posso contar de interessante? Bacana que eu dividi assim minha infância em 3 partes, digamos assim. A cidade de São Paulo, nas férias eu dividia Santos e o Vale do Paraíba. Então eu sempre tive uma praia. Isso, e campo. Eu sempre tive uma paixão por essa cidade, onde moro agora, né, desde de 2006, que eu vim para Santos. E bem resumidamente é isso. Você passava as temporadas aqui em Santos junto com seus pais, com né? Com os meus pais e meu irmão. E seus pais, eles também eram professores, não é isso? Isso, meus pais eram professores. A minha mãe até um certo tempo, né, ficou na docência. Depois ela entrou para a área da saúde, foi diretora da Secretaria de Saúde lá de São Paulo. E meu pai foi professor a vida toda, professor de português. Fui aluna dele, inclusive, 4 anos, né, meu período de escola, ginásio. Você era uma ótima aluna, né? Não, mais ou menos, mais ou menos. Mas assim, sempre gostei muito de estudar. Enfim, acho que a família, né, tem vários professores. Minha tia, madrinha de Cachoeira Paulista, foi com ela que eu fui alfabetizada. Inclusive, na fazenda dela, eu já ajudava a alfabetizar os funcionários da fazenda. Então, a gente pode dizer que seu primeiro emprego foi como professora. Pode ser. Voluntariado, digamos assim. Mas eu sempre gostei de alfabetização, né? Mas você que tomou a iniciativa de dar aula para as pessoas da fazenda? Foi. Ela adorou, ela improvisou uma escolinha, assim, uma salinha de aula, né? Compramos cadernos, lápis, borracha. E eu lembro bem disso, né? Que eu ajudava, pegando na mão mesmo dos funcionários, assim, ajudando a desenhar as primeiras letras. Muito bacana. E você era uma menina muito serelepe, digamos assim? Ou era uma criança mais calma? Era normal, digamos assim. Eu nem tão calma, nem tão serelepe. Eu gostava até de subir no pé de manga, chupar manga no pé. Eu, meu irmão, meus primos, né, fomos, quando estávamos na fazenda, sempre fazendo muita bagunça, brincando, correndo, essa coisa assim, andar de bicicleta, coisas de criança mesmo. Você tinha um irmão, né? Isso. Ele não seguiu na área da educação? Não, meu irmão era cirurgião oftalmo. Ele era oftalmologista, já falecido, meus pais também já falecidos, e infelizmente todos estão lá no céu. Bom, vamos falar então um pouquinho da sua... Na realidade, você foi atropelada, não é? Isso é uma coisa muito interessante. Por mais que as pessoas falam, nossa, foi atropelada. Interessante. Mas conta pra gente, como é que foi? Foi, digamos, uma tragédia boa, né? Teve um resultado positivo. Eu quase perdi a perna no acidente, foi um acidente grave, fiquei quase 1 ano internada. Como é que foi esse acidente? Eu parei em frente a um ônibus para atravessar a rua e o motorista fez o sinal com a mão para eu atravessar. Eu coloquei a perna esquerda e o carro que vinha atrás bateu. Eu caí acho que na besteira de levantar e tentar andar. Quando eu dei o passo, o pé descolou da perna
E aí foi uma novela. Mas o que eu digo de coisa boa é isso. Aprendi desde cedo muitas palavras, inclusive o que é o milagre. Acredito em milagre, sim, porque não tinha mesmo como consertar, digamos assim. E aconteceu um milagre. Foi um resultado muito positivo. Você até sabia. Quantos anos você tinha? 8 anos. Você já sabia falar o nome dos seus pais e o telefone? Isso é uma coisa que eu achei Sim, super interessante e importante, quando eu cheguei no né? hospital, né, ninguém sabia informar, nem qual era meu nome. Ainda bem que eu cheguei acordada, né? Que eu desmaiei, mas acordei antes de entrar no hospital. E consegui falar o nome completo dos meus pais, onde eles trabalhavam, o telefone. Aí eles vieram, chegou primeiro, acho que foi a minha mãe na época. E o bacana foi o quanto eu passei a ler mais ainda, né? Porque um ano deitada, nossa, imobilizada praticamente na cama. Então me apaixonei pela leitura. 8 anos deve ter sido uma loucura para você, né? 8 anos foi. Depois eu quis tirar o atraso, digamos assim, desse ano, praticando natação. Ah, sim. Muita natação. Porque aí o médico falou, olha, agora você precisa fortalecer a perna e o melhor esporte é natação. Aí acho que até exageradamente nadei muito. Nadei até meus quase 18 anos, competia em São Paulo. Chegou a ser profissional, né? Profissional, nadadora profissional. Que legal. No estilo borboleta, né? Que era o que eu mais gostava de nadar. É um dos esportes prediletos. Você também fez vários outros esportes, né? Fiz vôlei, era o meu segundo predileto, né? Enfim, eu adoro esporte, adoro ar livre, assim, coisas ao ar livre, enfim, adoro. E a primeira faculdade que você fez não foi de serviço social? Foi de serviço social. Foi de serviço social, então foi eu que falei errado. Onde que foi? Depois como foi é que direito, foi? Por que né? a escolha? Então, foi serviço social, tinha 17 anos, estudei na PUC, em São Paulo. E assim, eu sempre, essa coisa de querer ajudar, encaminhar as pessoas, orientar, porque desde pequeno ainda bem, eu não tinha aquela ideia de que muitos assistentes sociais têm, né, ou muitos alunos, inclusive, entram no curso, vou ajudar o próximo. Não é só ajudar no sentido de ser assistencialista, né, só ficar dando as coisas e dar uma cesta básica. Sim, que todo mundo acha, né? É o mais conhecido porque distribui cesta básica. Não é isso. É justamente a palavra-chave é encaminhamento. Saber fazer encaminhamento. No curso em específico, tanto no que eu fiz quanto agora que eu coordeno, o que a gente mais orienta, né, mais informa o aluno e forma o aluno é que ele encaminhe os usuários. Quem nos procura são chamados de usuários. Então, ter uma rede social, conhecer outros assistentes sociais para poder encaminhar. E eu, desde pequena, gostava de fazer isso. Encaminhar para cá, para lá, onde que eu posso encaminhar, ajudar de que forma, mas em encaminhamento, né? E aí comecei vem aquela fase, né? O que eu vou ser quando crescer, né? E desde pequena eu falava que eu queria ser assistente social. Daí a minha segunda faculdade foi Direito. E por que o Direito? Do assistente social para o Direito? Porque o serviço social ele é um curso que trabalha muito com legislação. Nós estudamos muitas legislações, tem muitas leis envolvidas, né, com as políticas sociais, e eu comecei a me apaixonar pela legislação, desde a Constituição Federal e, enfim, todas as legislações. A gente tem que saber sobre o Estatuto da Criança, do idoso, isso bem a fundo. E aí fui fazer o Direito e sou advogada, né, tenho uma carteira da OAB também. Você chegou a advogar? Já cheguei a advogar um pouco em São Paulo, bem pouco. Na área civil, trabalhista e criminal, na área penal. E de repente não deu vontade de encaminhar para o direito? Ou não? Sempre teve os pés no serviço social? Sempre serviço social. Fiz trabalhos interessantes unindo as duas profissões. Ai, que legal. No Juizado Especial Criminal da Família, GCRIFAM, lá em São Paulo, no Fórum Criminal da Barra Funda. Fiz também no Pró-Família, também era um atendimento de conciliação. Então, você trabalhava um pouco como assistente social e um pouco como advogada, né? E também você trabalhou num projeto de serviço social de direito para a comunidade de Heliópolis. Isso, como é que foi isso? Na comunidade de Heliópolis. Quando eu cursava, né, direito, conversando, uma conversa de corredor, assim, o coordenador do curso de direito me ouviu falando com uma colega que eu era assistente social. Aí ele me chamou e falou, olha, o direito é o único curso que não tem um projeto dentro antigamente chamavam de favela, né? Agora mudou a nomenclatura para comunidade da Heliópolis, lá em São Paulo. E aí ele falou, você não quer elaborar um projeto, fazer um trabalho lá dentro da comunidade?
E eu concordei. O trabalho deu super certo, foram 3 anos de muita atividade lá na comunidade. Com isso, ganhei 30% de desconto no curso de Direito, inclusive. Olha que legal. Mas lá dentro foi bem bacana, na comunidade foi muito bacana. Conseguimos implantar muitas coisas. Na época, orelhão, que fazia falta, muita falta. Consegui levar um carro da polícia, na época, que era para fazer só tirar documentos, né? Sim, RG, sim. carteira de trabalho. Muito trabalho com as creches. Eram campanhas de todo tipo. Os trotes dessa universidade não era essas coisas de cortar cabelo, enfim. Era arrecadar material para a escola, roupa, coisas, utensílios para a comunidade ou para as creches. Era um trabalho muito bacana. Você acha que o trabalho do assistente social mudou muito durante os anos? Tem sido encarado de outra maneira pela sociedade em si? Tem. Graças a Deus, estão aos poucos, né, vem aos poucos sendo visto, não mais como aquela mocinha boazinha, né, de 1930, e muitos acham que ser assistente social, isso também é muito importante relevar aqui, que ser assistente social não precisa de faculdade. Aí, infelizmente, até pouco tempo, acho que no ano passado, ainda ouvi, mas para ser assistente social precisa de faculdade? Precisa. Não é só ser boazinha, né, como acham. Mas a maioria já reconhece o trabalho, né, da assistente social. E também é bacana distinguir as nomenclaturas, né? Quem é assistente social? É a pessoa que cursou uma universidade, um curso de bacharelado, de 3 anos a 4, tem universidades com 3 anos e meio e 4 anos. Na Unimes são 4 anos. Então tem que cursar uma faculdade. Ele acaba o curso de serviço social, chama serviço social. Ele é bacharel em serviço social. Ele tem que tirar o CRES, ele tem que fazer o seu registro no nosso Conselho Regional de Serviço Social, para aí sim ser chamado de assistente social. Senão ele é apenas bacharel, como o advogado. Sim. Ele só é advogado quando tira a carteira da OAB, senão ele é bacharel em Direito. Interessante. E conta pra gente, como é que você veio parar aqui na Unimes? Então, foi muito bacana, muito, nem esperava, né? Embora eu já desejava, porque eu moro aqui perto da Unimes, então eu sempre olhava na Unimes e falava, puxa, queria tanto lecionar aí, né, na universidade. E eu então lecionava numa outra universidade e uma das alunas falou para mim, professor, eu trabalho na Unimes e ouvi dizer que estão querendo implantar o curso de serviço social à distância. O que a senhora acha disso? Eu achei interessante, né? Ela falou, então, se a senhora quiser, leva um currículo seu, eu entrego no departamento pessoal e quem sabe a senhora é chamada aí para uma entrevista. E aconteceu, fui chamada em 2010 para uma entrevista. Me pediram para escrever um projeto, foi aprovado e foi implantado a partir de fevereiro de 2011. O curso já iniciou suas atividades plenas. Inclusive agora o curso já tem o reconhecimento do MEC, né? Tem. Como é que foi essa visita? Muito Como bom, é que foi? Muito bom. Foi uma vitória, uma grande conquista mesmo, porque existe muito preconceito do curso de serviço social à distância, entre outros, não vou citar outros, mas eu sei que serviço social, o próprio Conselho Regional é preconceituoso em relação a isso. E, enfim, vieram avaliadoras, né, do MEC, representando o MEC, veio o ano passado, em fevereiro do ano passado, e analisaram tudo, assim, quiseram investigar tudo, viram tudo. Por um lado é bom, né? Foi porque ótimo. Porque acaba mostrando, querendo ver cada detalhe. Exatamente. Provando que realmente não, e mostrando funciona, se né? aqui está errado, aqui está bom, aqui pode melhorar, aqui está ótimo. Isso foi tudo apontado, né? Sim. E tudo que foi necessário que viesse acontecer, melhorias, já foram realizadas. E hoje, inclusive, saiu no Diário Oficial um dos cursos elencados da Universidade Metropolitana de Santos como reconhecido pelo MEC. Você falou do preconceito que existe, né, em fazer ensino à distância. O que as pessoas não entendem é a carga horária do estágio. Explica pra gente. Muita gente, mas como assim? Fazer estágio à distância? Isso. Não existe. Explica, o que mais... Muita gente, o preconceito das pessoas são aquelas que não têm, não conhecem, né? Exatamente. A realidade é essa. O principal argumento, um dos argumentos principais, assim, né, que as pessoas reclamam do serviço social à distância é o estágio. O estágio do curso à distância nosso é igual de um curso presencial, ou seja, ele tem que ser feito
num local, numa área da saúde, numa instituição, pode ser privada, pública, numa ONG, né? Enfim, o aluno tem que estar no local com uma supervisora de estágio. Então, lá no local tem que ter um assistente ou uma assistente social com o seu CRES ativo. Isso tudo é investigado pelo CRES da cidade. No nosso caso, que temos alunos por todo o Brasil. Então, o CRES do Espírito Santo, da Bahia, de Minas Gerais, de todos os estados, eles fiscalizam essas informações que nós mandamos para eles. Cada aluno que entra no estágio, a gente informa que ele está estagiando e o supervisor de campo está sendo fiscalizado também. Sim. Então, assim, nada diferencia, muito pelo contrário. Eu gosto até de frisar isso, que o curso, principalmente, né, de serviço social, eu achei fantástico, não tinha acesso, né, a cursos à distância, sempre estudei e lecionei em presencial, passei a fazer outros, né, já fiz alguns cursos também à distância, de curta duração, enfim, que a carga horária, a matéria, não é nem a carga horária, o conteúdo curricular, ele é 100% dado. É totalmente diferente de um curso presencial. Sim. Que são muitas coisas que acontecem que o professor não consegue passar toda a matéria. Diferente de muitos, você tirou o preconceito e Exatamente, falou, vamos ver, vamos encarar, exatamente. Vamos ver como é que funciona. Com isso eu escrevi até um artigo. Sim. Logo quando eu entrei, né, comecei os trabalhos aqui na Unimes, que eu percebi esse preconceito, eu escrevi um artigo intitulado Serviço Social, Ensino à Distância, Mitos e Verdades. Olha que legal. Quem quiser ver, tem algum lugar para a gente poder ver na internet? Está disponibilizado, acho que no currículo Lattes? Pelo currículo Lattes, ou colocando o meu nome já até no Google, aparecem os trabalhos que eu já escrevi. Para os nossos alunos é disponibilizado nas salas de aula, esse artigo, até porque eu peço até um dos documentos ali para mostrar para o estagiário, para o assistente social do estágio, né? E falo até para os alunos, entra na plataforma, mostra como que é o material, os documentos que eles têm que enviar. Por exemplo, no nosso curso, o aluno tem que cumprir 420 horas de estágio. 105 horas do quinto ao oitavo semestre, cada semestre 105 horas. Tem assistente social que acha um absurdo de grande, né, a carga horária. Outros já acham pouco. Então, tem opiniões das mais variadas possível. Mas eles têm que cumprir essa carga horária em cada instituição que eles estiverem estagiando. E toda a documentação é postada na plataforma. Então, a gente tem todos esses documentos, né, guardados, digitalizados na plataforma. As avaliadoras do MEC viram isso. Realmente, até o que elas mais investigaram foi o estágio, né, as salas de estágio. Nós temos 4 salas. E toda a documentação, não tivemos nenhuma observação a ser feita, nenhuma, 100% tudo. Nós tivemos uma pergunta da doutora Sônia Tiriba, perdão, Sônia. Bom, ela perguntou o seguinte, como a senhora enxerga o futuro do curso social à distância no país? Do curso de serviço social, não? Para o país. Pro país. Olha, só tende a ajudar, né, o país formando cada vez mais assistentes sociais que vão em busca de cumprir as políticas públicas existentes em cada estado, que são diferentes, até de município para município é diferente. E não só o serviço social, mas isso eu defendo todos os cursos à distância, mas principalmente o serviço social, que está em voga aqui. Quanto mais assistente social ser formado, mais o país vai ter garantias, os cidadãos, né, vão ter garantidos os seus direitos. Assistente social, o fundamental do assistente social é lutar pelo direito do cidadão, do seu próximo. Então, acho que eu quero que seja cada vez mais pessoas façam, né, o nosso curso da Unimes. E onde é que o assistente social pode atuar? Em lugares público, privado? Isso que é muito bacana até mesmo para quem é leigo, que não conhece, de repente surge a opção de fazer o curso. Tem aluno até com essas dúvidas, onde que eu vou estagiar? Não sei, não faço nem ideia. A resposta número 1 é essa, em todo lugar que tenha um assistente social
com o seu CRES ativo. Isso é muito importante. O que é o CRES ativo? Às vezes a gente fala, o assistente social tem CRES, mas a gente tem que saber se o CRES dele está ativado no nosso conselho. Como é que sabe isso? Entra no conselho? No próprio conselho, exatamente. A gente acessa o conselho, pelo nome da pessoa, a gente confere se está ativo. E tem, como eu citei anteriormente, né, área da saúde, então tem hospitais, ONGs, das mais variadas ONGs, como eu vou depois contar um pouco até das minhas experiências, que eu trabalhei no Lar das Moças Cegas, trabalhei no CEAPA, que era com adolescente, igual o Campus aqui de Santos. Então tem trabalho com idoso, com criança, com deficiente intelectual, como a PAI, com deficiente visual, como o Lar das Moças Cegas. Tem muito campo de atuação, muito campo. O que a gente precisa cada vez mais é diminuir ou até extinguir esse preconceito das próprias assistentes sociais que estão nesses locais, que quando fala que é um aluno de ensino à distância, não vou atender como meu estagiário. Eles têm esse tipo de preconceitos também. Sim, porque são assistentes sociais, eles não podem ter preconceito, né? Eles têm que estar abertos a todas as situações, né? E fechando as portas. Tomara que isso futuramente seja visto de outra maneira. Bastante, com certeza, graças a Deus já. Aí a gente entra em contato, quando algum aluno nos comunica uma informação, nos passa, né, uma informação dessa, a gente entra em contato, ou por e-mail, ou telefone. A gente tenta falar com esse assistente social e explicar, olha, não tem diferença nenhuma. Ele tem, inclusive também é importante ressaltar que aqui na Unimes tem um funcionário, né, uma pessoa que atende essa sala de estágio, atende a todas as perguntas, a todas as dúvidas dos alunos, né, dos estagiários. Então, todo tipo de dúvida para preencher a documentação. Eu estava no estágio tal, agora eu quero ir para o X, eu quero ir para o Y. Posso? Pode. Sim, às pode ir para a área da saúde, depois pode ir para exatamente. Uma outra educação, a gente acabou até nem terminando nessa parte. Mas é isso, educação, habitação, tem conjuntos habitacionais, enfim, tem vários trabalhos com a assistente social. Colocar a cachola para funcionar e, né, tem ver aonde pode atuar. Tem muita atuação. A Unimes já tem alunos formados e também já tem alunos, pelo que a gente estava conversando nos bastidores, que já passaram em concursos públicos. Isso é muito legal, muito bacana. Fiquei muito feliz também quando eu soube. A aluna me escreveu, né, que passou em concurso público. E já temos 2 turmas formadas. A primeira turma, dezembro de 2014. Eu acho que o aluno de ensino à distância, ele sai na frente porque ele já aprende a estudar sozinho. Né? Disse tudo. Tem aquela coisa, já tem uma certa disciplina. Então, para passar um concurso, ele vai ter mais facilidade. Sim, ele já tem mais esse vínculo com a leitura. Né? Ele tem que cumprir a leitura na plataforma. Até é bom explicar um pouquinho isso para quem não sabe o que é o ensino à distância. Então, ele tem um número X de aulas em cada disciplina. No nosso curso, cada semestre, eles têm 5 disciplinas a serem cumpridas. Cada disciplina tem 32 aulas texto. Então, está lá o material. Ele pode imprimir, ele pode salvar no seu computador, da maneira que ele achar melhor para estudar. Tem muita gente que quer ler depois no papel. Tem videoaulas explicando essas aulas textos e ainda acrescentando mais informações. Então ele tem uma riqueza muito grande. Tem a biblioteca virtual. Tem a biblioteca virtual. Tem os fóruns. Tem coisa para estudar pra caramba, né? E ele tem que cumprir atividades. E as atividades têm prazo. Então a palavra-chave que você falou agora há pouco é disciplina. Quem faz o curso à distância, qualquer curso tem que ter disciplina. Porque ele tem que ter um prazo de leitura. O ideal seria estudar, vamos dizer, 1 hora todo dia. Porque são muitas disciplinas, o conteúdo é grande, é vasto e tem muita atividade. E nós estamos trabalhando cada vez mais com atividades dissertativas, porque os alunos têm que escrever, não só acostumar a fazer teste, né? Respostas de múltipla escolha. Tem que escrever, tem que desenvolver melhor sua escrita. E tem a prova presencial também, né? Tem a prova presencial, exatamente. Acha que é tudo virtual, né? Não, uma vez por semestre ele tem que ir ao seu polo, onde ele fez a sua matrícula, e realizar a sua prova lá. Que eu particularmente acho muito mais difícil, porque aí você faz prova de tudo presencial, aí você tem todas as disciplinas, então você tem que ter estudado, realmente. Não tem como colar, não tem amiguinho. Não, não tem essa. É bem puxado, é um curso muito puxado. Bom, eu sou suspeita a falar, mas é fantástico, é maravilhoso. Falar em estudar, em suspeita, vamos falar um pouquinho sobre o seu doutorado. Como é que foi que você foi parar em Portugal? Foi. Ganhar uma bolsa, como é que foi isso? Então, eu voltando até um pouquinho
das faculdades que você vinha falando, né? Na sequência, eu fiz serviço social, direito, tirei a carteira da OAB, aí meio que me empolguei com o trabalho que eu fiz na área criminal e na Barra Funda, né, como eu contei, no Fórum Criminal, e fui fazer pós em Direito Penal. Me especializei em Direito Penal e depois fiz mestrado, aí já aqui na cidade de Santos, fiz mestrado em Saúde Coletiva e fui para o Direito Internacional, né, Ambiental, fazer o doutorado, que se Deus quiser o mês que vem Já vai apresentar. já vou passar pela banca final. Que legal. E assim, é como eu te falei, essa coisa de estudar, de querer estudar, querer investigar. Nunca parar no tempo, né? Exatamente. Eu entrei no doutorado, dando continuidade ao tema que eu investiguei no mestrado, que foi sobre deficiente visual. Conta pra gente, como é que foi? Que foi interessante, você contou pra mim nos bastidores, é legal também o pessoal Do saber. mestrado, do mestrado. Do mestrado, né? Então, do mestrado, eu trabalhava no Lar das Moças Cegas e nós tínhamos 200 alunos deficiente visual, né? Todos com deficiência visual. Para entrar no lar tem que ter deficiência visual no mínimo, porque grande parte tem deficiências múltiplas. Então, é visual, intelectual, física, auditiva, são várias doenças, várias deficiências, desculpa. E eu comecei a analisar as fichas dos alunos. E duas das alunas tinham a mesma doença, que era a síndrome de Stevens-Johnson. E eu comecei a pesquisar essa síndrome. E me aprofundei tanto que acabei fazendo a minha dissertação de mestrado com esse título, o impacto social, familiar e social do deficiente visual em consequência da síndrome de Stevens-Johnson. E gostei, né, demais de trabalhar, de aprender com eles. O deficiente visual nos ensina todo dia, é uma lição de vida diária. Aí fui para o doutorado e queria estudar o que eu iria estudar em direito ambiental com deficiente visual. Aí eu optei pela acessibilidade. Então, que infelizmente no nosso país falta muito. Falta, né? Mas eu vou te contar uma grande surpresa aqui. Aliás, a todos os ouvintes aqui de primeiríssima mão. Vou chegar lá, o final da viagem lá de Portugal. O tema, então, do doutorado é acessibilidade urbanística na percepção do deficiente visual, interações entre direitos humanos e o meio ambiente. Aí, pesquisando, né, nem imaginava ir para Portugal quando eu entrei no doutorado. Já num primeiro momento, nos primeiros 6 meses do curso de doutorado, a CAPES, né, distribuiu algumas bolsas. E para você concorrer a essa bolsa, você passa por uma seleção. E eu fui aprovada nessa primeira seleção. Então, o meu doutorado é gratuito, né? Gratuito assim, com legal. bolsa CAPES. Depois de um certo momento, 1 ano depois de estudos, a CAPES manda bolsas para o tal chamado doutorado sanduíche, que o pessoal acha muito engraçado esse nome, que é a ideia de 2 países trabalhando juntos, né? Pesquisando juntos e tal. E o que significou isso, né? Eu também me candidatei e, felizmente, também recebi uma bolsa para estudar em outro país. E aí nesse momento, né, que você recebe a sua aprovação, você tem 10 dias para contatar um país, um professor que queira trabalhar com você e receber essa resposta. Também tive essa sorte grande. A cidade de Porto, em Portugal, um arquiteto se interessou pelo meu tema. Nossa, que legal. Isso foi muito bacana. Aí eu consegui, né, então a bolsa, fui, fiquei 3 meses afastada aqui da Unimes, de abril, maio e junho de 2014. Aliás, quero agradecer muito à professora Elizabeth Tavares, que me deu total apoio para essa minha ida a Portugal. Que legal. E então, aí fui fazer pesquisa. De lá já aproveitei e pesquisei Espanha, que estava pertinho, algumas cidades. Que eu estou aqui, vou estudar mais um pouquinho. E fui em loco, né? Fui visitar as instituições que trabalham com deficiente visual. Conheci a ONCE, conheci a CAPO, instituições específicas para isso. E a grande novidade que eu falei que eu ia adiantar aqui, eu não sei se é tão bom assim, né? Ou como é que eu poderia adjetivar? É que o Brasil, posso dizer que está anos-luz à frente em termos de acessibilidade para o deficiente visual, né? Diga-se de passagem. Sim. Em termos legais e de aplicabilidade das leis mesmo. Portugal nem sabe o que é uma linha guia
Nossa. Eu entrevistei deficientes visuais, o próprio presidente da Capo, ele é deficiente visual total, porque tem o total, que é o cego, e o baixa visão. Sim, que tem uma que tem certa... 5% de visão, é considerado baixa visão. Ele mesmo falou, nunca vi, ainda brincou, né? Nunca vi uma linha guia. Ainda falou, me manda uma foto, né? Aí eu expliquei o que era uma linha guia. E na própria ONCE também, na Espanha, também não conhecem a linha guia. Portugal não tem bengala. Nossa, não vende e como bengala, é que... eles importam da Espanha. Nossa, que loucura. É difícil, o deficiente visual sem bengala. Essa pessoa, Agora, o que eu trouxe de informação bacana de lá, que lá o cão guia é gratuito. Olha, isso é legal também. O Brasil já começou Uhum. entregar gratuito, mas até então... É difícil, tem que treinar, tem todo, 4 né? anos de treinamento, custa 15 mil reais o cão guia. Nossa. No Brasil, mas já tem instituição começando o trabalho, já entregou um cão guia gratuito também no Brasil. Uhum. Então nós já estamos superando até isso também de Portugal e Espanha. Uhum. Então, esse é o grande informação. Assim, Você trabalhou na Lar das Moças Cegas. Isso. Qual foi o caso lá que te mais surpreendeu? Nossa, agora você... Essa a gente não conversou antes. Porque tiveram casos e casos. É difícil você ser surpreendida assim, com algumas deficiências, né? Uhum. Que você nem imagina que nunca existe, tinha, né? Que a nunca pessoa tinha possa... visto. Então você vê várias deficiências, assim, uma pessoa só, né? Então, assim, acho que o que mais se surpreendeu, talvez chocou a princípio, deficiência, problema cérebro, como é que chama? Fugiu a palavra técnica. Com água no cérebro, tem um nome técnico, esqueci. Bom, enfim. Hidrocefalia, muito obrigada, fugiu. Estênio sempre aqui nos auxiliando, muito obrigada, Estênio. Hidrocefalia, deficiente físico e visual. Então, essa era uma criança que tinha todas essas deficiências. Então, isso me impressionou bastante. E você via ela, da maneira dela, reagindo a sua reação, assim, alegre, triste, reconhecendo normal, né? você. Vivendo a vida. Mexe bastante. No início foi difícil, não sei até o que foi mais difícil. Como eu conversei também já com você antes, que eu trabalhei com Hanseníanos. Sim, você fez até um livro. Escrevi um livro, Hanseníase não é lepra. Que legal. Para criar polêmica mesmo, né? Uhum. Para tirar esse estigma da lepra. E por que resolveu fazer um livro com esse tema? Porque eu queria divulgar também, foi uma das maneiras que eu fazia muitas palestras sobre o tema, mas eu queria divulgar para tirar esse estigma da lepra de antigamente, né? Aquela coisa da Bíblia, né? Encostou, olhou, já pegou. Não, e que a pessoa vai cair nos pedaços, né? Cair no pedaços das pessoas. Sim. Que as pessoas tinham que viver em buracos, como viviam, né? Isso acabou. Tem tratamento, tratamento gratuito. Mas ainda tem esse certo preconceito? Ou as pessoas acham que está extinto, tipo, não existe mais isso? Tem, infelizmente tem. Eu trabalhei final, acho que começo de 90, mais ou menos por aí, e muitos casais, assim, na hora que eu e a médica, às vezes eu mesma que dava o diagnóstico que a médica falava para eu falar, né, que você está com a Hansen, né? Na hora a mulher já queria separar do marido ou vice-versa, sabe? Não entende nem como é que pegou. Acha que é por conta de relação sexual fora do casamento e não é assim, né? Uhum. Aliás, é uma das maneiras mais difíceis ou pouco prováveis de pegar até pela relação sexual. Tem outras maneiras de pegar a Hansen. Na realidade, o vírus pode ficar incubado durante muito tempo. Durante 10 anos. E depois, de repente, isso que é ruim, né? Como você tinha dito antes. Porque não dá para tratando. Não dá para saber exatamente. O professor Vinícius Roveri, do nosso professor aqui da casa, ele pediu para perguntar o seguinte. Na cidade de Santos, é possível observar que nos últimos anos há um preocupante aumento de moradores de rua? Qual seria a palavra técnica? Moradores em situação de rua. Isso, vamos falar corretamente aqui. As nomenclaturas vão mudando, que nem deficiente mental, passou para deficiente intelectual. Então, assim, não tem uma estatística de números, ou pelo menos eu não tenho acesso, né, a essa informação de números de moradores em situação de rua. O que eu posso garantir ao Vinícius, né, de tudo que a gente acompanha, tem trabalhos... até dos nossos alunos, eu também quando fui aluna, tivemos contato com moradores em situação de rua, que é o seguinte, cada vez mais, pode ser isso que talvez ele tenha observado o aumento, né, desses moradores. Cada vez mais, o que acontece? Problemas para pagar aluguel.
nem na comunidade eles não conseguem mais alugar, sabe, nem um barraco, tá difícil. Então muita gente acaba, vou morar na rua, não tenho para onde ir mais. Os abrigos estão lotados, até os abrigos para moradores em situação de rua estão lotados. Por exemplo, brigas até classe, às vezes acham que é só o classe C, né, classe, digamos, C, pessoa de baixa renda, não é isso. Tem muita gente rica, né, classe A, que está morando na rua. Sim. Aí tem N porquês. Se eles se envolveram com droga, aí a família não aguenta mais, fala, aqui você não entra mais em casa, vai para a rua. Briga pela orientação sexual do filho ou da filha, os pais brigam, então você não é mais minha filha. Frases do gênero, né, que a gente vê e ouve aí no dia a dia. Então, conversando até com moradores em situação de rua, você vai observando isso. Tem poliglotas, tem gente que podia ser... Eu já encontrei uma vez conversando, que ele lia... Eu encontrava assim todo dia lendo jornal, lendo. E um dia a gente conversou. Resumidamente, ele era bem de vida, ele era um empresário, e porque pegou a mulher, o traiu, ele resolveu abandonar tudo, simplesmente. Larguei tudo, larguei empresa, larguei família e fui para a rua. Então é muito difícil, primeiro diagnosticar, caso a caso, fazer um levantamento. Não tem esse item único. Morador em situação de rua é o pobre ou é o vagabundo que não quer trabalhar. Sim. Não é isso. E como o Vinícius bem disse, né, que pode ser sim, que está aumentando. Talvez ele esteja vendo mais, né, pessoas moradoras de rua. Pode ser, e também, como conversamos nos bastidores, aí, como você disse, tem a facilidade dos chuveiros da nossa praia, talvez venham para Santos por conta disso. Uma cidade, né, de calor. Uma cidade, não tem nem grandes problemas em termos de roupa, né, você está sempre em uma camiseta, um shorts, um chinelo, toma banho ali na praia. Isso eu vejo muito, infelizmente, né, nos chuveiros da praia, o pessoal sabonete mesmo, lavando cabeça, tomando banho. Sim. Então tem algumas coisas que até acabam atraindo. Tem moradores em situação de rua que não querem ir para o abrigo porque eles não aceitam. Eles não aceitam sair regras. Na rua para. Exatamente. Eles não aceitam porque tem que ter horário 10 horas da noite, não tem mais esse entra e sai. Eles não querem. Então são tantos porquês, né, que os moradores, que as pessoas estão morando na rua, é difícil. Pode sim estar aumentando. Pessoas de São Paulo, ou da grande São Paulo, né, do ABCDMR, também por conta de dificuldade financeira, vou morar na rua e vou para Santos e é um dos itens. Eu posso até fazer essa pesquisa aí mais aprofundada futuramente e respondo para o Vinícius depois, numa outra oportunidade. Professora, o que precisa para ser um assistente social? Boa pergunta. Muita gente, como você mesmo, vou dar a cesta básica. Não é isso. É diferente, totalmente diferente. Primeiro, lado, como é que eu posso dizer? Tem que ter essa faculdade, não é só sair falando só assistente social, tal. Tem que ter o CRES, tal. Mas em termos pessoal, mental, digamos assim, intelectual, você tem que saber. Na verdade, acaba mexendo muito com o emocional. O lado bom, que você vê a pessoa feliz, você se sente feliz por estar, né, satisfazendo a pessoa, mas por outro lado você também vê muita coisa feia, né? Na verdade, a princípio, quem procura assistente social geralmente nunca traz uma boa notícia, né? Numa primeira vez. O gostoso do trabalho é isso. Ver o crescimento. Exatamente, você acompanhar, né, o usuário, aquele que nos procura, e de repente ele, eu tô desempregado, tô isso, tô aquilo, e o assistente social, uma das características principais dele, do profissional, é não olhar a pessoa indivíduo, é olhar a família. Então eu vou conversar com você, né, Gabi veio me procurar, eu tô com esse problema XYZ. Bom, eu anoto tudo, e aí vamos lá, Gabi, você é casada, você tem filhos, como é que está a situação do filho? O filho, não consigo creche para o meu filho. Meu marido está desempregado. Olha, você já vai filtrando as informações. Isso atrapalha qualquer indivíduo, né? Não só aquele que veio procurar o assistente social. E o assistente social tem que já ir, digamos, ligando a antena, né? Aquilo que eu falo da rede. Ou para a criança, de repente vou acionar o Ministério Público, se for preciso. Pro marido, eu fiquei sabendo o que ele faz. Ele é profissional, ele tem a profissão X. Olha, fiquei sabendo de uma vaga, então vai numa central de vagas, né? Resolver problemas, né? Você tem que encaminhar. Acho que essa palavra é fundamental do assistente social. E claro, você tem que saber
eu aprendi essa palavra com a juíza, onde eu fazia estágio na vara criminal. Eu falei, Denise, você tem que levantar uma barreira. Porque eu falava para ela, como é que a senhora consegue, né, enfrentar tantas audiências do dia a dia? Levanta uma barreira, não pode deixar se envolver, o teu emocional. Senão você vai chorar, você vai querer tirar o dinheiro do bolso, vai querer levar para casa, e não é assim. Você tem que saber encaminhar, saber acalmar a situação, que às vezes a pessoa chega desesperada, vou me matar, ou acabei de tentar me matar, enfim. Tem que saber. Coisas, né, tem que estar preparado para ouvir. Exatamente. Bom, e para finalizar, eu queria fazer minha última pergunta. Sim. O que o aluno que quer fazer serviço social no ensino à distância da Unimes pode esperar do curso, da instituição, de tudo? Acima de qualquer coisa, total apoio, principalmente para aquele que não tem ideia de como navegar, né? O termo que a gente usa muito, navegar na plataforma. Então tem tutoriais, né? Tutoriais são videoaulas que ele vai assistir, explicando como navegar. Ele pode assistir no próprio polo que ele fez a matrícula. De repente tem aluno que quer fazer o serviço social à distância, mas não tem computador, não tem problema nenhum. Tem N computadores que ele pode usar, inclusive o do polo. Sim. Pode usar de uma lan house, de um amigo, dá para fazer o curso? Dá para fazer o curso. Tem aluno que tem internet antiga. Escada, ainda tem, e temos ainda, no interior de grandes cidades nossas, né? De algumas cidades do nosso país, tem esse tipo de internet, e qualquer tipo de dificuldade, ele consegue enfrentar. Os prazos das atividades não são tão apertados. Assim, foi uma semana, mesmo sendo uma semana, não é tão pequeno. Sim, ele tem como se organizar. Então, ele tem como cumprir o prazo de tudo, fazer o curso, tem atendimento diário de todas as disciplinas, sempre mandando um recado para o professor ou para o tutor da sala, vai ter a resposta. No próprio polo, tem tutor que apresenta as disciplinas, apresenta as videoaulas, tira N dúvidas. Eles têm muita dúvida, porque eu faço curso à distância, eu não tenho direito à carteira de estudante. Sim. Tem direito à carteira de estudante, vai no seu polo, isso é uma pergunta constante. Vai no seu polo que só você apresentar a documentação, sim, foto, matrícula, enfim, tudo direitinho. E você consegue a carteira de estudante. Olha, não tem, digamos assim, que não tem desculpa para não estudar na Unimes e fazer o curso de serviço social à distância, que não tem porquê. Não existe um porquê. Denise, eu queria te agradecer, foi muito legal a nossa conversa. Eu que agradeço. E eu queria te deixar um espaço para você dar o recado para as pessoas que estão ouvindo a gente agora. Eu nem sei o que falar, agora me pegou de surpresa. Eu estou assim, muito grata, muito honrada, né, de ser convidada pelo programa, e gostei muito do bate-papo. E podem enviar, acho que mais perguntas, não sei, acho que pelo Face. Isso, nós temos uma página no Facebook. Isso. E eu tô à disposição. Depois, se quiser pegar o contato para responder mais questões, enfim. E acessem aí a Unimes Virtual, façam inscrição no curso de serviço social, que está merecidamente reconhecido pelo MEC. É isso. Obrigada, professora. Bom, gente, lembrando, como mesmo a professora disse, curtam a nossa página no Facebook, Prata da Casa. Lá vocês podem encontrar entrevistas que já fizemos anteriormente, fotos, bastidores, entre outras coisas. Prata da Casa tem direção de Estênio Lozada e apresentado por Gabriele Pontes. O programa de hoje vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. E pensa em uma universidade? Está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo.